Resident Evil, também conhecido como Biohazard no Japão, é uma franquia de mídia que pertence à empresa de videogames Capcom. A franquia sacramentou o que hoje chamamos de Survival Horror, termo dado para games de terror e sobrevivência. Resident Evil é baseado no jogo Sweet Home, o qual é baseado no filme japonês de mesmo nome. Foi lançado apenas no Japão em 1996. Resident Evil herdou muito dos elementos de Sweet Home, incluindo a mansão, os quebra-cabeças e até a tela de carregamento na forma de uma porta que se abre. Enquanto os jogos iniciais da série foram anunciados no mercado asiático e ocidentais sob o título de Biohazard, a ramificação americana da Capcom mudou o título para Resident Evil alguns meses antes do lançamento. Foi influenciada também pelos filmes de George Romero, e também pelo jogo Alone in the Dark. Enquanto os jogos aderem a uma história mais consistente, existem alguns desvios de enredo nos filmes e nos livros, que são considerados histórias paralelas. Os personagens principais são Chris Redfield e Jill Valentine. Estes surgiram no Resident Evil original. Leon Scott e Claire Redfield, que surgiram na sequência de Resident Evil, o Resident Evil 2. Lançado para PlayStation e posteriormente Sega Saturno, o primeiro Resident Evil colocava o jogador na pele de um membro do time Alpha da Força-Tarefa STARS. Na busca do time Bravo, desaparecido na floresta das imediações de Raccoon City, o time Bravo tinha um objetivo de investigar uma série de assassinatos brutais na região. Após encontrar o helicóptero do time, o time Alpha inicia uma varredura na área, até serem encurralados por cães extremamente ferozes e rápidos, que vão eliminando os membros do time. Quem não se lembra desta bela atuação? Bem, para nós de antigamente, uma abertura dessas era algo incrível. Hey! Come here! Run for that house! Chris Redfield. Jill Valentine. Barry Burton. Rebecca Chambers. Albert Wesker. Resident Evil. Os poucos sobreviventes do time Alpha batem em retirada, até encontrar a mansão aparentemente abandonada.
Presos na mansão, o time inicia uma busca por saídas ou algo que pudesse ajudar a sair da dificuldade daquela situação. Wow. Entretanto, What a as coisas mansion. só pioram. Captain Wesker, where's Chris? Stop it! Don't open that door! But Chris is... What is it? Maybe it's Chris. Now, Jill, can you go? I'm going with you. Chris is our old partner, you know. Okay, let me handle this. Stay alert! Resident Evil 2. What have we got here? Guy's a maniac. Why'd he bite me? Man, what a mess! What could have done this? What was that? What are these things? All right, that's far enough. Don't move! Don't move. No! What's up with that guy? That was a clean hit. I'm running out of ammo here. Wait! Don't shoot! Down! We can't stay out here. Head to the police station. It'll be a lot safer. There! Buckle up. Okay. O game narra a tomada de Raccoon City pelo T-Virus, tornando-a uma cidade zumbi e cheia de outras aberrações. Nela, alguns sobreviventes tentam encontrar um meio de escapar do caos. Entre os sobreviventes temos os personagens controláveis. Leon, oficial de polícia que acaba de ser transferido para Raccoon City, e Claire Redfield, estudante que está em busca de seu irmão, Chris. Hey, could you open the glove box? Sure. There's a gun inside. Better take it with you. Look out! You okay? Still in one piece. Maniac's gonna ram us! Run! Claire! Leon! I'm okay. Head to the station. I'll meet you there.
Durante o game também conhecemos Ada Wong e Cherry Birkin. Ada é uma espiã enviada para investigar os estranhos acontecimentos que assolam as imediações de Raycon City. Já Cherry é filha do cientista William Birkin, criador dos T-Virus. Com o desenrolar dos fatos, descobre-se que Chris está na Europa, tentando impedir as ações da Umbrella. A jogabilidade do game apresenta uma melhora significativa, tanto em gráficos como em opções. No game, a quantidade de zumbis e outros inimigos surgindo ao mesmo tempo é bem maior se comparado ao game anterior. Resident Evil. Nemesis ou Last Escape no Japão é o último game da série Resident Evil para PlayStation. Posteriormente ele foi lançado para PC e Dreamcast. Atualmente há a possibilidade de se baixar o game do PlayStation Network para PlayStation 3 e PSP. O game narra acontecimentos que antecederam os eventos de Resident Evil 2, precisamente os eventos entre Resident Evil 1 e Resident Evil 2. Posteriormente, o game narra os eventos que selam o destino de Raycon City. Aqui voltamos a controlar Jill Valentine, do primeiro Resident Evil, na fuga da cidade de Raycon City. Durante sua fuga, encontramos o UBCS, um time da Umbrella designado a combater acidentes biológicos. This is Chopper Delta, preparing to drop off at area E95070. What are they? Descobre-se que Nemesis tem como objetivo eliminar os membros restantes da STARS, ou seja, Jill. No final do game, Raycon City enfrenta um trágico final. O governo dos Estados Unidos autoriza a destruição da cidade com um ataque nuclear, com o objetivo de eliminar o perigo do T-Virus. Assim, as ações da Umbrella tornam-se públicas e a empresa começa a sua decadência. Ao contrário dos games anteriores, em Nemesis, o jogador não pode escolher o personagem com que quer jogar, sendo obrigado a controlar apenas Jill. Outra mudança na série é a possibilidade de se enfrentar o chefe final, Nemesis, em qualquer momento, já que ele vaga aleatoriamente pela cidade. E mesmo que o jogador elimine-o, ele será obrigado a enfrentá-lo novamente no final do game. Essa possibilidade de confronto dá uma sensação de terror a mais no game. O game serviu de base para
não tão elogiado filme Resident Evil Apocalypse. I lost my father for 8 years. Oui, j'ai perdu mon père pendant 8 ans. O primeiro filme acontece dentro da colmeia, um enorme laboratório subterrâneo onde um terrível vírus foi liberado, ativado em modo de defesa. A Rainha Vermelha, um supercomputador, selou e matou a todos, numa tentativa de conter o vírus, mas eles não permaneceram mortos. Logo, um grupo de agentes altamente armados são enviados para dentro da colmeia, para entender e controlar essa situação. Não demorou muito para que eles percebam que o lugar está infestado de zumbis sedentos por carne humana. Agora eles terão que correr contra o tempo, pois só tem 3 horas até que o complexo os tranque lá para sempre, deixando-os à mercê da morte, ou algo muito pior. Resident Evil. You're all going to die down here. Resident Evil também ganhou uma série de livros, escrita por S.G. Perry. Foi adaptada da série original de jogos, apesar de outros livros terem sido escritos por outros autores, baseados dessa vez nos filmes. Apesar dos livros seguirem o enredo do jogo fielmente, na maioria das vezes, certos detalhes e partes do enredo são diferentes das do jogo. Por isso, eles não podem ser considerados dentro da cronologia dos jogos, formando, portanto, um universo à parte dos jogos, com eventos similares, mas sem em nenhum momento se misturarem. Junto a isso, S.G. Perry também escreveu 2 livros originais de Resident Evil, passados entre eventos ocorridos em certos jogos. Devido à popularidade da série Resident Evil, a Capcom incorporou referências à série e mais atualmente até crossovers com seus personagens em outros de seus títulos. Outras companhias tais como SNK, Playmore e Namco também incorporaram as referências da série. Trick and Snowboard, um jogo de snowboard para PlayStation, tendo Leon e Claire como policial zumbi de Resident Evil 2 como personagens destravados. Pocket Fighter é um jogo de luta estrelando personagens do Street Fighter e Darkstalker. Em um de seus combos, Chun-Li está vestida como de Valentine. Em sua farda está escrito Stars. O final de Akuma no jogo também mostra uma cena na qual ele luta contra zumbis, vestidos como os do Resident Evil original. Tirando os zumbis, não há nada mais característico nos primeiros Resident Evil do que seus puzzles complexos. Por exemplo, para abrir uma simples porta era necessário juntar peças de um objeto, cujos pedaços foram espalhados pela casa. Depois de encontrados, eles precisam ser encaixados em um determinado local e assim liberar uma certa chave para abrir uma porta e seguir um caminho. A verdade é que os puzzles hoje sumiram praticamente de Resident Evil. A Capcom cada vez mais opta por uma ação frenética em vez da complexidade dos quebra-cabeças. Isso gera uma certa revolta nos fãs, principalmente aqueles que acompanharam a evolução ou o retrocesso da série.
Resident Evil inegavelmente será um dos jogos mais aclamados pelo público em busca de jogos de terror. O jogo marcou uma geração e a infância de muitos e a adolescência de outros, que sempre lembrarão de como levar um bom susto.